Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, queridos, por esse tempo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para uma aula, queridos, que eu tenho certeza, você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou. Se há fome e sede no seu coração, pode ter certeza que o Senhor hoje ele vem para nos dar um alimento fresco, um alimento, queridos, a ser manifestado, queridos, de uma forma profunda, de uma forma violenta sobre o nosso coração. Estamos aí nessa movimentação desde o grupo, né? Hoje mais cedo nós tivemos a honra de ouvir a ministra Kelly liberando a canção lá para nós, uma adoração. E queridos, desde então meu coração ele está, eu vou usar essa palavra porque eu não vejo outra, ele está queimando, né, por esse tempo. Me assentei aqui faz pouco mais de 10 minutinhos e o meu coração tá que eu não me aguento. O volume tá baixo, queridos? Não? Tá ou não tá? Eu tô até com o microfoninho aqui bem perto. Aumenta o seu volume, Sirlei. Então fechou. Então, queridos, eu quero te convidar para a gente orar, para a gente chamar a presença do nosso amado amigo Espírito Santo. Porque de nada adianta estarmos aqui se a presença não estiver conosco. Se a presença do Senhor não se manifestar no nosso meio. Então, queridos, eu quero louvar ao Senhor e agradecer o Senhor com você nesse tempo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Ah, meu amigo Espírito Santo. Como o Senhor é bom, Pai, como o Senhor é bom. Como a sua misericórdia, ela dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui nesse ambiente profético, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, nesse lugar de adoração, Senhor, onde os teus filhos se reúnem. Mas a tua palavra declara que o Pai procura. Se o Pai procura, ele procura por filhos. Filhos que o adorem em espírito e em verdade. Ah, Senhor, eu sei, tenho certeza no meu espírito de que os teus olhos estão percorrendo a terra nesse momento. E eu sei, ó Pai, que o Senhor está olhando para um povo, Senhor, que decidiu dizer sim, a estar reunido, Senhor, nessa sala profética de adoração, Senhor. Onde nós não apenas, Senhor, queremos aprender sobre Sião. Não. Nós não queremos apenas ter o conhecimento, não. Nós queremos ter a revelação, meu amigo. Nós queremos acessar esse lugar da tua presença, esse lugar, ó Pai, onde o Senhor preside, onde a tua presença governa, Senhor, onde, Senhor, o Senhor, ó Pai, enche todo o ambiente, Senhor, com a tua glória. O Senhor, Pai, não precisa. O Senhor não precisaria de nós, Senhor, para te adorar, pois nesse exato momento tem miríades e miríades de anjos prostrados aos seus pés, declarando santo, 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 santo. A tua palavra diz em Apocalipse, capítulo 4, que os anciãos, eles levantam dos seus tronos, rendem suas coroas e proclamam santo. Mas, Pai, aprove o Senhor nos escolher nessa noite. Aprove o Senhor nos escolher nessa noite, Senhor, para estarmos aqui reunidos junto à tua presença. Eu sabia. Eu tinha certeza no meu espírito, Senhor, que não seria apenas uma aula, mas seria o teu espírito nos atraindo, Senhor, em um tempo, Pai, onde há tanta apostasia, onde há tanta frieza, Senhor. E o Senhor, o que o Senhor traz ao meu espírito nessa noite é assim como no tempo de Elias. Eu declaro sobre este povo, eu ainda separei para mim 7.000 que não se dobraram a outros deuses. Eu ainda separo para mim aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Eu ainda separo para mim, eu ainda atraio com minhas cordas de amor aqueles cujo seu coração se inclina a me adorar em disposição, em espírito e em verdade. Ah, Senhor, nós queremos sim acessar Sião.
Não, Pai, simplesmente por um conhecimento, não pela letra, Senhor, mas pela realidade de quem Tu és. Então encontre em nós, ó Pai, assim como o Senhor encontrou em Davi, um coração humilde, Senhor, um coração quebrantado, Senhor, um coração que se prostra, Senhor, aos Teus pés, um coração que não quer outra coisa, que não anseia por outra pessoa, a não ser por Ti, meu amado. Então, meu amigo Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Faça conforme o Senhor quiser. Faça do jeitinho que o Senhor quiser. Manifesta a tua presença sobre este lugar, Senhor. Só não nos deixe sair daqui, Pai, sem a tua presença. Porque de nada adianta, Pai, estarmos aqui sem a tua presença. Ah, Senhor, há um anseio no meu coração. E nós queremos te contemplar, Senhor. Nós queremos olhar nos teus olhos, Jesus, nessa noite. Nós queremos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Senhor, como as águas de um rio que flui. O Senhor disse, ó Pai, para a mulher naquele poço, se tu conheceras o dom da vida e quem é que te pede água, eu te daria a água da vida. Senhor, hoje nós queremos beber desse rio, nós queremos, Pai, ser inundados, mergulhar nas profundezas do Teu amor, Senhor. Desde de manhã o Senhor tem falado conosco, Pai, através da profeta Kelly, Senhor, através das canções que a Tua filha liberou naquele grupo, Senhor, sobre um rio que cura, um rio que liberta, um rio que sara, pois esse rio é o próprio Cristo. Então, Pai, nessa noite nós declaramos que sim, nós queremos beber. Sim, Pai, nós estamos com sede. Sim, Senhor, nós estamos com fome. Sim, Senhor, nós queremos subir, Pai, subir mais alto e contemplar o Senhor. Pai, hoje há um desejo apenas no nosso coração. O desejo, Senhor, de te conhecer. Mas não apenas saber, mas ter Cristo revelado. Então, Pai, aqueles que estão com o coração endurecido, Pai, eu peço, Senhor, Pai, que a Tua palavra quebrante o coração. Aqueles, ó Pai, que estavam, Pai, outrora sem fé, Senhor, que a partir desse tempo, Senhor, a fé, Senhor, volte a viver. Senhor, aqueles, ó Pai, que estavam, Senhor, frios, Senhor, eu peço que a Tua palavra seja como um fogo, Senhor, que queima até os ossos. Ah, meu amigo, aquele que está pensando, mas eu não canto, eu não toco. Não, não é apenas, Senhor, ter uma voz, não é apenas ter um instrumento, é ser um adorador. É um estilo de vida. Então, Pai, atraia o nosso coração para Ti, como a Tua palavra diz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu sei, Senhor, que vidas serão mudadas aqui nessa noite. Então, cumpra em nós, ó Pai, o Teu querer, o Teu executar, o Teu propósito. E que saiamos daqui, Senhor, com a certeza. Eu estive lá e o Senhor falou comigo. Assim, Pai, nós oramos e declaramos diante do Senhor, Pai. Assim, Pai, nós exaltamos o Teu santo nome. Assim, Pai, nós te bendizemos. Nós te glorificamos, Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Ah, querido, se deixar, eu fico aqui a noite inteira só. Ai, só exaltando esse nome. Bom, hoje o tema da nossa aula é acessando Sião. O que é Sião? O que é acessar Sião? Que lugar é esse? Que ambiente é esse de adoração? Hoje nós vamos compreender, queridos, com profundidade, quando todo o conceito histórico,
todo o conceito geográfico. Nós vamos entender, queridos, dentro de uma atmosfera profética. O que é Sião? Será que Sião, profeta Ana, como é bom te ver, será que Sião é simplesmente um lugar, um ambiente físico? Queridos, o Monte Sião, ele é conhecido inicialmente como a cidade de Davi. Ele tornou-se um marco eterno por causa da adoração estabelecida naquele lugar. Querido, só um parêntese aqui, só uma pausa para mim continuar introduzindo. 2 pontos. Nós preparamos o material para você, para que ele possa ser apresentado aí como slide para você. Só que a gente está tentando mandar o material para a plataforma e a gente não está conseguindo. Então, o Derek está tentando ali mexer para a gente. Ele conseguindo, o material vai aparecer aí para você automaticamente. Tá bom? E aí, nós vamos dando continuidade aí, enquanto a gente consegue alinhar isso aí. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Então, Sião, queridos, ele foi ali, né, conhecido e estabelecido como um lugar de adoração, mas ele foi conhecido, queridos, a partir de Davi, porque Davi conquistou aquele lugar. E nós vamos entender como que foi essa conquista. Ali, queridos, foi estabelecida uma adoração tão profunda que Sião, queridos, foi estabelecida uma adoração tão profunda que fez Sião ser lembrada até o dia de hoje como símbolo da presença e do governo de Deus. De tanto, queridos, que ali foi estabelecido um lugar, queridos, de fundamento. Então, vamos lá. Com o passar dos anos, Sião, ele deixou de ser apenas uma localização geográfica e passou a representar não apenas um ambiente de adoração, mas ela passou a representar Jerusalém inteira, tornando-se ali um ambiente espiritualmente, um ambiente completamente espiritual da habitação de Deus nos tempos bíblicos. O propósito, queridos, que nós estamos caminhando aqui nessa aula é te conduzir, preste bem atenção nisso, é te conduzir, queridos, e compreender que acessar Sião é mais do que conhecer um lugar, é mais do que saber sobre um ambiente geográfico, mas é acessar o próprio coração de Deus através de uma adoração verdadeira. Que adoração verdadeira é essa, Arielle? É aquela que nasce de um coração rendido e que conduz o homem ao trono do eterno. Queridos, então entenda isso. Nós tivemos uma movimentação ali no grupo, né, durante esses dias, tivemos ali enquetes, tivemos textos, áudios de oração. Mas, queridos, não é pelo seu dom, não é, queridos, pela sua voz bonita, não é pelo dom que você tem de tocar, isso é extensão de quem você é. A sua voz, queridos, a voz que o Senhor nos deu, né, eu não canto, mas eu oro, eu libero as minhas canções do meu secreto. Aquilo que o Senhor coloca dentro de você, Ele te dá a oportunidade de externar. Alguns cantando, alguns orando, alguns profetizando. Mas de uma forma ou de outra, queridos, o Senhor nos fez adoradores. O Senhor nos constituiu adoradores. E, infelizmente, foi colocado na nossa mentalidade de que adorador é aquele que está em cima do altar, simplesmente tocando um instrumento ou liberando uma voz, né, Kelly? Mas não é. Adorador, quer dizer, é todo aquele que se prostra. Adorador é aquele que se rende. Adorador, quer dizer, é aquele que não se importa. Antes de eu introduzir aqui sobre o contexto histórico de Sião, deixa eu te trazer um exemplo claro disso que eu estou te dizendo. Aquela mulher que acessa
a casa de Simão, o fariseu. Queridos, ali na Bíblia não fala que aquela mulher é profeta Ana. Ali não fala que aquela mulher, ela liberou uma canção. Ali não fala, queridos, que aquela mulher abriu a sua boca. A Bíblia diz que ela se prostrou, derramou as suas lágrimas, quebrou o vaso e ficou aos pés do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer, queridos? Adorador não é o que você faz, é a canção que você é diante do Eterno. É a canção que o céu deseja ouvir, seja ela em silêncio, seja ela cantada, seja ela prostrando. Queridos, é quem você é sua essência. Deus te fez adorador. E pode ver, o mundo inteiro tem necessidade de adorar alguma coisa. Mas, queridos, nós somos privilegiados, porque não adoramos um Deus que está morto. Deus nos deu a oportunidade, a graça de conhecê-lo. Adoramos um Deus que é vivo. E enquanto a nossa adoração sobe, queridos, a presença dele vem e se manifesta. É uma escada, queridos, assim como de Jacó, que subia e descia os anjos. Você já parou para pensar por que subia e descia? É porque partia dele, do adorador prostrado, do adorador rendido, do adorador, queridos, que estava derramado. Partia dele, Renilda, e subia. E na hora que subia, que ele atingia o coração do Pai, ele falava: eu não consigo me conter, eu preciso liberar. Eu preciso liberar. Esse é você e esse sou eu, queridos. Esse é você e esse sou eu. É esses que o Pai procura. É esses que o Pai procura. Kelly, você queria falar? Você levantou a mão aí? É porque você falou uma chave importante quando as pessoas confundem adoração com música, né? E se fosse assim, todo músico, Peraí, todo só um cantor... minutinho, que eu não estou conseguindo te ouvir. Pode falar. Você citou uma parte que eu sempre toco no assunto, porque as pessoas confundem adoração com a música, né? Não é que a música não possa ser uma adoração. Mas se fosse assim, todo cantor e todo musicista seria um verdadeiro adorador, e não é. É verdade. A vida não está em adoração, muitas vezes. Só vai lá e cumpre um papel de música e musicista e vai-se embora. É isso mesmo. É isso mesmo. Meu Deus. Deixa eu pôr aqui, só um minutinho. Aí. Vamos lá, então. Voltando não, né? Estamos aqui no tema da aula, mas nós precisamos, então, compreender. Queridos, o que foi Sião? Onde que chegou a esse título de ser um lugar de adoração? Quem foi Sião antes de Davi? Antes de Davi, queridos, Sião, ela era uma fortaleza jebuseia. Então, eu coloquei aqui, da fortaleza jebuseia a Sião. Olha que interessante. Os jebuseus, queridos, eles eram um povo cananeu que habitava na terra de Canaã antes da conquista de Israel. Eles eram descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Já sabemos quem é esse, né? Então, eles eram povos inimigos de Israel. Então, né, nós não precisamos de entrar nesse âmbito, porque você já sabe, Deus mandou eles irem para a terra, conquistar a terra, tirar o povo de lá e tomar a terra. Então, eles eram conhecidos, queridos, preste bem atenção nisso. O povo jebuseu, que era descendente de Canaã, eles eram conhecidos como povos idólatras. Olha isso. Eles eram resistentes a Deus, porque eles adoravam outros deuses. Eles eram orgulhosos. Um povo, queridos, que ocupava e fortificava Jerusalém, chamada então, na época, de Jebus, né? Ou seja, território de Jebus. A cidade deles era estrategicamente protegida por muralhas, situadas no Monte Moriá, em Sião. Olha, queridos, eu acho a palavra de Deus incrível. Ela também era de difícil acesso. Quando Davi ele conquista Jerusalém, os jebuseus zombam dele, dizendo que nem os cegos e aleijados
deixariam Davi entrar nela. De tanto que eles se achavam, queridos, poderosos, e do tanto que eles achavam que os deuses deles iriam protegê-los. Então, para a gente dar partida aqui, eu quero fundamentar isso que eu estou te dizendo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 6 ao 7. 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos 6 ao 7. Queridos, nós estamos tentando pôr o material aí, mas não está dando. Vamos seguir aqui? Eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando acabar a aula, depois a aula vai subir, a gente vai liberar essa aula para você e eu libero junto o material. Pode ser? Amém? Então vamos lá. 2 Samuel, o quê? 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. Sim. Acharam? O texto vai nos dizer assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás, porque os cegos e coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Veja bem, queridos, então, quando nós pegamos esse contexto, nós observamos o quê? Que ali o monte, ele era um lugar de idolatria. Era um lugar, queridos, onde adorava outros deuses, porque os jebuseus, eles eram povos inimigos de Israel e tinha a prática da feitiçaria e da idolatria aos seus deuses que eram Baal. Quem era Baal? Era a divindade que era muito importante para os cananeus. Eles tinham como Deus da chuva, do trovão, da fertilidade. Então, na cabeça deles, e olha, queridos, que a gente, né, desde do Êxodo, dos tempos, o Senhor vem falando que Ele é o único Deus verdadeiro. E as pessoas ainda teimavam em querer dizer que os outros deuses, eles conseguiriam vencer o Senhor. Mas veja, eles falavam que Baal, ele era o Deus da chuva, do trovão, da fertilidade. O culto a Baal, queridos, veja, envolvia rituais, que por muitas vezes incluíam sacrifícios humanos, prostituição ritual, práticas condenadas na Bíblia. Eles também adoravam a Aserá. Aserá era a consorte, ou seja, a parceira de Baal. Então, ela também era conhecida como a deusa da fertilidade. Preste bem atenção, que você agora vai entrar num nível ainda mais profundo. Por quê? Porque, queridos, aqui eu estou falando de um ambiente físico. Mas, antes de Jesus, você também não era uma fortaleza jebuseia, não? Ah, meu amado, obrigado. Antes de Jesus, queridos, nós éramos esses aqui, ó, que resistia à presença de Deus, que adorava outros deuses. Ariel, eu nunca fui do catolicismo, nunca fui do espiritismo, mas talvez o seu Deus era você mesmo. Que fazia práticas de sacrifícios humanos porque você sacrificava você mesmo. Que havia talvez prostituições, sim, porque quando nós não adoramos a Deus, nós estamos, né, ali adulterando com outro ou com alguém. Olha isso. Então, quando nós pegamos esse âmbito, e veja o que a palavra nos disse no texto que nós lemos de 2 Samuel. Os jebuseus declararam que até os cegos e coxos parariam Davi. Mas ele termina dizendo, porém Davi tomou a fortaleza, o homem segundo o coração de Deus. Alguém, queridos, alguém foi levantado por Deus na sua vida. Alguém, queridos, foi posicionado por Deus na sua vida. Alguém segundo o coração de Deus. Uau! Foi colocado no seu caminho, se conectou com você, queridos, orou por você, clamou por você, chorou por você.
para conquistar a fortaleza do seu coração. Quantas vezes, talvez, no nosso passado nós dissemos: não, eu nunca vou ser crente e tal, enfim, nunca vou fazer isso. Não, tá bom. Mas alguém, queridos, Deus deu autoridade para alguém para falar: eu quero aquela fortaleza. E veja, olha que interessante, da idolatria para a adoração. A história muda quando Davi entra na cidade. O que antes era fortaleza de resistência ao governo de Deus, torna-se o centro da presença. O que outrora resistia, Kelly, agora se abre. Agora estende os seus braços. Agora diz: entra, Senhor. Acessa, porque já não dá mais para resistir. Do território de resistência ao território de governo. Da fortaleza jebuseia, que simboliza as áreas resistentes do nosso coração, ao governo do Espírito, que a tua palavra no meu coração é como um fogo cerrado até os ossos e que não dá mais para resistir. É impossível, profeta Ana, resistir. Quando Davi conquista esse lugar, ele santifica como sede do trono de adoração. Então, portanto, o que significa Sião? A palavra Sião significa lugar fortificado, marco elevado ou monte. Deixa eu te explicar isso aqui dentro de um âmbito profético. Outrora, Renildo, nós éramos uma fortaleza idólatra que resistia à presença. Agora nós nos tornamos a fortaleza da presença. Sabe o que é isso? Que não negocia ela, que não troca ela mais, não troca a presença mais por outros amores, que não permite que outros amores dominem o nosso coração. Sabe por quê? Porque nela tem um governo. O meu coração, o seu coração tem um governo. Esse ambiente aqui, ó, chamado habitação do Senhor, ele tem um governo. Queridos, a palavra de Deus diz assim que nós somos o templo do Espírito Santo. Nesse mesmo lugar em que Davi edificou a tenda da adoração 24/7, queridos, foi construído o templo de Salomão. Nesse mesmo lugar, queridos, que éramos uma tenda, queridos, simples, que foi caída, Deus edifica, queridos, Deus levanta para ser o lugar onde fala assim: eu já escolhi o lugar onde eu desejo habitar. Porque eu não habito, profeta Ana, em lugar feitos por mãos humanas. Porque você já parou para se perguntar por que Deus fala isso desde o princípio? Deus habita no tabernáculo, Deus habita na tenda de Davi, Deus habita no templo de Salomão, mas Deus permanece dizendo: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Vamos lá. Quem é que te fez, queridos? Foi homem? Foi homem que te fez? Seu pai e a sua mãe, eles te geraram e te gestacionaram, simplesmente, mas quem te fez foi ele. Por isso, desde o princípio, ele está dizendo: eu não habito em templos feitos por mãos de homem, porque o templo que eu irei habitar, queridos, fui eu quem gerei, fui eu quem formei, fui eu, queridos, que plantei lá dentro do útero de uma mulher simples, talvez a sua mãe, de um homem simples, talvez o seu pai, mas para Deus dizer assim: olha, eu habito nos pais, mas eu também habito nos filhos, eu habito em você, eu habito no templo que eu mesmo edifiquei. Uau! Queridos, vocês estão entendendo o sentido que o Espírito Santo está conduzindo essa aula? Você está entendendo que eu disse para você desde o princípio, essa não é apenas uma aula. Não é, queridos. É você entender para o que você foi chamado. É você entender o propósito para o qual você foi gerado. Com o tempo, queridos, o nome de Sião, ele passou a representar Jerusalém inteira e espiritualmente, como habitação do Senhor. Então, olha, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, vai dizer, nós lemos anteriormente: porém Davi tomou a fortaleza de Sião e tornou-se cidade de Davi. Queridos, Davi foi um homem usado para tomar. Ele foi, profeta Ana, o percussor. Ele foi aquele que foi na frente. Ele tomou o território. Mas, depois de Davi, se tornou
o lugar da habitação de Deus. Então, veja, como eu disse, da idolatria à adoração. Profeticamente, olha isso, é o coração humano sendo conquistado. Antes resistente, agora rendido. De fortaleza humana à habitação divina. O monte que abrigava ídolos, orgulho, soberba, prepotência, agora é o lugar que abriga a arca da presença. Agora é o lugar que abriga a presença. Davi transforma um antigo território inimigo em um centro de adoração contínua, estabelecendo ali o tabernáculo de Davi, onde a adoração fluía 24/7, todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. Queridos, é por isso que às vezes, quando a gente está um pouquinho distante, parece que vem um negócio assim no nosso coração. Não sei se acontece com você, comigo acontece. Vai orar. Senhor, eu preciso orar. Senhor, eu preciso orar. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Meu Deus, já tem muito tempo que eu estou sem falar com o Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te fez adorador. Queridos, o adorador que não adora, queridos, ele está entrando num âmbito de desnutrição. Ele precisa estar ligado à fonte. Ele precisa estar ligado, queridos, às águas que fluem. E hoje eu achei muito interessante ali a Kelly liberando as canções falando sobre água. Eu falei, cara, é isso. O Senhor nos conduzindo a lembrar, queridos, que do nosso interior, o profeta Ana, ele está dizendo que fluiria rios de águas vivas. Então, por isso Davi, ele escreve Salmo 24. Ele afirma qual é o modo de nós acessarmos Sião. Lá em Salmo 24, veja bem. Antes de eu falar disso, olha, porque os povos que eram idólatras e orgulhosos, ali, quando Davi escreve Salmo 24, sabe o que Davi está fazendo? Ele está cancelando um decreto, Josi, que havia ali em Sião. Ele está dizendo assim, olha, os povos que moravam aqui anteriormente eram idólatras e orgulhosos. Deus levanta um homem que era adorador da tribo de Judá e que adorava ao Senhor de uma forma pura e profética. Mas, acima de tudo, tinha um coração humilde. Você consegue entender, queridos, que Deus pega o território dos jebuseus, que eram orgulhosos, prepotentes e viviam em idolatria. Deus levanta um homem que era humilde, adorador e que ele era rendido aos pés do Senhor. Deus levanta, queridos, um homem que é completamente oposto à atmosfera que era gerada no Monte Sião. Queridos, Arielle, mas Davi não conquistou Sião sozinho, não, ele tinha o seu exército. Mas a unção estava sobre ele. A manifestação do céu estava sobre Davi. Davi tinha autoridade. E aí nós vamos pegar aí Salmo 24, abre aí comigo. Salmo 24, versículo 3 e 4. A palavra diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura a deuses falsos. Uau, eu amei essa versão. Porque ela justamente está falando, aqui ela tá dizendo justamente a prática que os jebuseus praticavam no Monte Sião. Quem poderá, profeta Ana, subir ao Monte Santo do Senhor? Quem poderá subir? Davi está dando aqui, profeta, o código de acessar esse lugar. E lembre-se, eu não estou falando para vocês de um ambiente físico apenas, não. Eu estou falando para vocês, queridos, do ambiente da adoração ao Senhor. Queridos, tenta manifestar o céu.
tendo as suas mãos impuras, as suas mãos sujas, o seu coração impuro, tendo ídolos no seu coração, jamais o céu se manifestará. Não. Agora Davi está dizendo assim, quer acessar Sião? Quer que o céu desce? Quer que a presença se manifesta? Então, primeiro, limpa suas mãos. Purifica o teu coração. Pare de recorrer aos ídolos. E não jura com falsidade. Meu Deus. Sabe o que Davi está trazendo aqui? O modo de integridade. Davi está dizendo, você quer acessar Sião? Seja íntegro na presença dele. Seja verdadeiro na presença dele. Tenha um coração humilde na presença dele. Limpe as suas mãos do sangue que você tem derramado. Purifique o seu coração. Purificar o coração de quê, profeta? Purifica o seu coração de toda amargura, de toda arrogância, de toda prepotência, de todo o seu orgulho, de toda a sua soberba, de todas as idolatrias, de todos os ídolos. Limpe o seu coração, purifique o seu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não consegue fazer isso sozinho. Porque até para se arrepender, você depende dele. Então, Kelly, tudo é uma questão de dependência. Davi começa o Salmo 24, eu não coloquei ele todo para não ficar tão extenso, mas Davi começa o Salmo 24 dizendo assim, olha, do céu e a terra e tudo que nele há, o mundo e tudo que ali existe, pois ele formou. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, eu vou te dizer uma coisa. Esse território aqui, Kelly, ele pode ter sido de qualquer outro povo, mas eu vou te trazer quem é o dono de toda a terra. Se ele é o dono, profeta Ana, de toda a terra, isso quer dizer que Sião já era dele. Davi estava dizendo, vocês habitaram aqui por um tempo, meus queridos. Mas ele é o dono de toda a terra. E se ele é o dono de toda a terra, Ana, ele é o dono do meu coração. Ele é o dono do meu coração. Então, veja bem, de um lugar físico, Sião, ele passou de um lugar físico a uma dimensão espiritual. Então, veja, Sião passa de ser um símbolo do reino espiritual, ele passa a ser o símbolo do reino espiritual. Assim como Davi conquistou o território natural, Jesus conquistou o nosso interior, tornando o nosso coração humano em uma nova Sião, em um lugar da presença, do governo de Deus. Meu Deus. Veja bem, assim como Davi, queridos, nada é por um acaso na palavra de Deus. Davi era da tribo de Judá. Jesus, da tribo de Judá. Jesus, descendente de Davi. Davi, ele conquista um ambiente físico, mas ele já estava fazendo menção. Mas virá alguém da minha descendência, da raiz de Jessé, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus, Yeshua o Mashiach, Rei de toda a terra, cujo todo o governo está sobre as suas mãos. Não há nome maior do que o nome dele. A terra e o céu se prostram diante da sua soberania. Virá alguém, Kelly, que não vai apenas conquistar o solo, não apenas conquistar a terra, não apenas conquistar um território, mas Jesus veio para um propósito: fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é com que ninguém se perca. E todos aqueles que Ele me deu, eu tomei por herança. Então, se você está aqui, meus queridos, é porque Ele nos tomou por herança. Ai, queridos, tem um ambiente profético nesse lugar. Meu Deus. Então, da mesma forma que Davi conquistou o território natural, Jesus conquistou o nosso interior. E é nesse lugar, e o próprio Jesus, ele vai dizer, e o reino está dentro de vós.
Deus colocou a eternidade no interior do homem. Cara, que privilégio é esse? E tanta gente aí guerreando, brigando, se fadigando, Kelly, por prata e ouro. O que é prata e ouro diante dele? O que são riquezas dessa terra, profeta Ana, diante dele? Não é? Então veja, Davi estabeleceu ali o lugar da presença de Deus. Sião representa o lugar da glória, o ambiente onde Deus habita e se manifesta. O símbolo da intimidade, da adoração e do governo. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 132, do 13 ao 14. Salmo 132, do 13 ao 14. Acharam? Alguém pode ler para mim, por favor? O Senhor escolheu Sião com desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Olha aí, uau! Agora, vai para mim, Michele, aproveitar que você está lendo, e todos aí, em Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, 22. Mas vocês chegarão ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Você chegará a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito do justo aperfeiçoado. Isso aí. Queridos, vocês entenderam o contraste dos dois textos? Um, que a Michele leu, que foi Salmo 132, do 13 ao 14, Deus estava falando do ambiente físico, onde ali o povo judeu, né, ali Israel acessa no tempo de Davi. Mas, queridos, essa promessa não para aí. Essa promessa, ela continua, e lá em Hebreus, capítulo 12, 22, vai dizer: mas chegarão ao monte Sião, a Jerusalém celestial. Uau! O que o Senhor está dizendo? Aqui, Sião não é um lugar físico, mas é uma realidade espiritual, acessada por meio de Cristo, onde aqueles que creem e entram em comunhão com Ele, acessam o reino do eterno. Queridos, e é interessante que a Michele continuou lendo aí, ele vai falar que é a igreja, na minha versão fala a igreja dos primogênitos. Queridos, o que é os primogênitos? São os filhos. Nós iniciamos aqui a aula falando que o pai procura quem? Os filhos, verdadeiros adoradores. Então, queridos, aqui o Senhor está estabelecendo, queridos, o Senhor está deixando uma promessa, queridos. Mas isso não é para lá na frente, quando ainda Jesus voltar, e eu creio que não vai demorar. O Senhor já nos deu esse acesso. Através de Cristo Jesus, queridos. Através de Cristo Jesus, Ele nos deu esse acesso. Queridos, antes de Cristo, queridos, o véu ainda não tinha se rasgado. O véu ainda não tinha se rasgado, então nós até sabíamos sobre Deus. Mas a gente não tinha acesso sobre Ele. Por quê? Porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. O pecado fez separação entre Deus e os homens. E aí se manifesta o Filho.
O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele cumpre o seu propósito. O texto vai dizer que o véu do templo foi rasgado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que te leva ao Pai. Não há outro caminho. O que o texto está dizendo é, olha, outrora o sacerdote acessava, o sumo sacerdote acessava uma vez por ano, mas agora... O que eu quero te dizer, povo meu que se reúne nessa sala do Meet, eu já te dei livre acesso. Você tem acesso a partir do Filho, você tem acesso através do sangue, você tem acesso através do meu Filho, o meu Filho Yeshua HaMashiach. Ele já conquistou essa Sião para você. Portanto, acesse. Acesse, não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, é por quem Ele é. É por Ele, por meio dEle, para Ele, que são todas as coisas. É por um único caminho, é o caminho do sangue, é o caminho do altar. E aqui o Espírito Santo me traz à memória, Salmo 84. Ah, quão belos são os teus altares, Senhor. Quão belo é o lugar onde o Senhor mora. Ah, Senhor, como eu queria habitar. Ai, deixa eu abrir, calma. Não dou conta. Salmo 84. Quão amáveis são os lugares onde o Senhor mora, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira. Sim, ela desfalece toda pelos pátios do meu Senhor. Meu coração e meu corpo clamam por regozijo pelo Deus vivo. Assim, como um pardal descobre uma morada para si, e a andorinha um ninho onde deixa os seus filhotes, assim é o meu lugar de descanso. Em teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Queridos, o que determina, queridos, o âmbito, a escala que você deseja acessar, queridos, é o altar que você edifica, é a fome que você tem, é o sacrifício que você entrega. É isso que determina. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é de livre acesso. Você, queridos, hoje não precisa do sangue de um animal, não. Porque o sangue que fala mais alto que o sangue de Abel, o sangue, queridos, primordial, o sangue perfeito, o sacrifício perfeito, queridos, ele já foi entregue. Então, o Senhor, ele nos convida hoje a esse lugar de governo, esse lugar de adoração. A esse lugar, queridos, onde nós nos prostramos. Queridos, você já parou para pensar que Deus grande é esse? Ele cria o homem peca, o homem se afasta de Deus, faz separação. Mas no mesmo lugar onde o homem pecou ali, ele já faz menção de um sacrifício que viria para reconciliar o homem. E, queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Senhor reconciliando o homem. No Éden, o homem peca e se separa de Deus. Mas no Getsêmani, há alguém dizendo, Senhor, meu Pai, aparta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. O primeiro lugar que Cristo sangra é no jardim. Por quê? Porque ele quer reconciliar o lugar da adoração. Ele nos dá acesso a essa reconciliação. Então, Sião é o lugar de governo e adoração. É o centro do reino de Deus, de onde fluem os decretos, as canções e revelações. Os que acessam Sião vivem sob o alinhamento do trono de Deus. Só que eles não apenas adoram, eles também guerreiam. Eles guerreiam em unidade com o céu. E vocês, vou abrir um parêntese aqui, porque, queridos, está vindo aí uma aula chamada Adoração como Arma de Guerra. Meu amigo, você já te prepara, porque o negócio está violento. Está violento. Então, veja bem, sabe o que Sião também representa? Sião representa a noiva madura. Porque Deus, queridos, não se relaciona com criança no sentido que
de pessoas infantilizadas. Mas Sião é o símbolo da noiva madura. Abra sua Bíblia comigo aí em Isaías 62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: por amor de Sião, não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como chamas de uma tocha. Queridos, o que isso tem a ver com a noiva madura? Nós tivemos um seminário aqui chamado Por Amor de Ti, a Nação Brasileira, e a ministração central foi sobre Isaías 62. E eu estava pesquisando, procurando, né, o contexto do texto. E esse texto, queridos, não é uma profecia que Deus deu ao profeta. Uma oração. Ele é a oração, o clamor do profeta, que produziu a manifestação do céu em profecia. Quando Isaías está liberando essa palavra, ele está clamando pela noiva de Cristo. Ele está clamando, queridos, sim, ele está falando, por Jerusalém não descansarei, por Sião não me calarei. Mas quando o profeta, ele libera Sião, Jerusalém, quer dizer, ele não está falando simplesmente de um ambiente físico. Ele está falando da nova Jerusalém. Ele está falando onde a família de Deus se reúne, onde os filhos, a partir de Cristo Jesus, reconciliados com Cristo, queridos, habitam. Então, quando nós olhamos para Sião, nós vemos também uma noiva madura. O que é uma noiva madura? É uma noiva que não é movida, é uma igreja que não é movida, queridos, pelas suas emoções. Ela não é movida por, ai, Kelly, sabe? Hoje eu não estou a fim de ir para o culto, mas eu vou para o culto, porque, né, eu estou na escala. Aí chega lá e faz de qualquer jeito. Não é, queridos, noiva, isso é a representação de uma noiva imatura. Ah, mas eu só vou se eu estiver na frente. Ah, mas eu só vou se eu estiver na escala. E dentre tantos outros problemas que a gente encontra. Não, queridos. A noiva madura, ela é aquela, queridos, que sabe que Deus a fez para servir a Ele, para adorar a Ele, que tudo é dele, tudo volta para Ele. Mas que Deus também a fez para estar junto com o corpo, porque Jesus não é cabeça de um corpo fragmentado. Jesus não é cabeça de um corpo dividido. Jesus é cabeça de um corpo que anda em unidade. Então, a noiva madura, ela clama, ela profetiza, ela guerreia, ela anseia, queridos, pela unidade. Então, aqui, quando nós olhamos para Sião, é isso. Então, ali, todas as tribos, olhando para o contexto histórico, se reuniam. E, queridos, venhamos e convenhamos. Lá no livro do profeta Zacarias, vai dizer que no milênio, quando Jesus estiver reinando, né, em glória, o texto vai dizer assim, que todas as nações subirão a Jerusalém para adorar ao Senhor e celebrar as suas festas. Isso é tema para próximas aulas. Mas todas as nações, profeta, vai subir juntas, reunidas, para adorar o Senhor. Então, queridos, o que o Senhor nos dá hoje de acesso a Jerusalém já é o ensaio para o grande dia, para o grande casamento. Espiritualmente, queridos, Sião, ele é a figura da igreja purificada, posicionada, aquela que reflete o caráter do rei. Por isso eu disse no começo, não é a sua técnica, não é a sua voz bonita, mas como diz o nosso apóstolo, adoração não é a música que você canta, é a verdade que você vive. A adoração não é a música que você canta, é a verdade que você vive.
O seu instrumento, ele é a extensão de quem você é. A voz que você tem é a proclamação de quem você é. É só o amplificador daquilo que já está dentro de você. Está dando para vocês me entender, sim ou não? Então, pegamos aí de volta Salmo 24, do 3 ao 6. Salmo 24, do 3 ao 6. Quem achar e puder ler para mim, por favor? A terra será completamente arrasada. Ah, não. Foi mal. Salmo 24, do 3 ao 6. Ao monte de Adonai, quem poderá entrar em seu santo lugar? Aqueles com mãos limpas e com coração puro, que não tomam em vão os seus propósitos de vida, nem juram um voto apenas por engano. Eles receberão uma bênção de Adonai e a justiça de Deus que os salva. Assim é o caráter dos que buscam a Jacó, que buscam a sua face. Eu estou lendo na Bíblia judaica, então é um pouquinho diferente. Ela é mesmo. Mas é isso aí mesmo. Olha que interessante. É o mesmo texto que nós lemos, falando sobre quem subirá ao Monte Santo do Senhor, mas tem um ponto aí que é interessante. Depois que ele fala assim, olha, aquele que não jura com falsidade, não jura dolosamente, ele vai dizer, ele ou esse receberá uma bênção do Senhor. O Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São esses, aqueles que buscam. Queridos, cara, nós poderíamos fazer uma aula só dentro desse salmo. São, assim, aqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Olha que interessante. Ele está dizendo aqui, ele vai falar sobre uma conduta para acessar Sião. Mas depois ele entra falando assim, olha, você entendeu o processo para acessar? Mas agora, depois que você acessa, deixa eu te falar o que acontece. Queridos, é estabelecido bênção. É estabelecido justiça. Mas sabe o que é acima disso, melhor ainda? Revelação da face. E aqui me faz lembrar a profeta Ana de Moisés. Ele estava lá no monte. Deus manda ele descer, Êxodo 33, porque o povo está na idolatria. Moisés desce. Deus diz que a presença não irá. Deus fala assim, eu não irei com você, mas eu mandarei um anjo para acompanhar vocês. Moisés faz a oração que rasga o meu coração. Senhor, se eu achei graça nos teus olhos, por favor, não me faça partir daqui sem a tua presença. Aí, Moisés está clamando, aí parece que Deus vai falar, tá bom, eu vou. Porque Moisés fala assim, olha, o Senhor está falando que não vai comigo, e nem me faz saber quem irá comigo. Eu gosto da versão judaica, desse texto, da judaica completa. E nem me fará saber quem irá comigo, e Deus fala, calma, eu irei com você, e a minha presença te dará descanso. Aí, profeta, o melhor de tudo é o clamor de Moisés. Senhor, se a tua presença não for conosco, porque ele continua falando, mesmo depois que Deus fala para ele que vai. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça partir daqui. Só que aí ele vai falar assim, por quê? É a tua presença que me difere, que nos difere dos outros povos da terra. Só que ele não para aí. Moisés tinha ficado no monte, recebido as tábuas dos 10 mandamentos, só que Moisés ele vai fazer um outro pedido, profeta. Por favor, me deixa ver a tua face. E aí Deus pega e fala com ele assim, Michele, a minha face você não pode ver, porque senão você vai morrer. Mas se esconda na fenda da rocha. Se esconda na fenda da rocha,
Que rocha é essa? Que monte é esse? Que monte é esse, Michele? Que rocha é essa? É o próprio Cristo. E ele está dizendo, olha, assim, Salmo 24, assim aqueles que buscam a tua face. Meu Deus, vamos lá nesse entendimento. O que o Senhor está dizendo, meus queridos, se você tem um coração humilde, se as suas mãos estão limpas, se o seu coração é puro, tudo isso vem através do Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor, através do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, mas ele está dizendo ainda mais, olha, você receberá uma bênção do Deus, o seu Salvador. Sabe qual é o original da palavra Salvador aqui? Yeshua. O original da palavra Salvador que é Yeshua. E ele está dizendo, ele lhe fará justiça. Ele está falando, olha, ele vai ver o seu arrependimento, Thais. Ele vai ver o seu se prostrar. Ele verá a sua renúncia. Mas ele não só verá, ele te dá acesso, mas ele te dá acesso ao quê? A ver a face dele, pelo amor de Deus, meus queridos. A ver, a olhar para Jesus. A ter os olhos fixos em Jesus, a olhar para a face dele, até a revelação dele. Então, acessar Sião, queridos, nós estamos falando aqui de entrar nessa realidade espiritual. Queridos, é viver no mesmo ritmo do céu, no governo da adoração, não que eu acho que eu tenho que cantar, não, é no ritmo da adoração que flui do trono. Pergunte para o Senhor aí, Michele, todos que estão aí, Senhor, qual é a canção que o céu está cantando agora? Senhor, qual é a canção que o céu deseja ouvir agora? Senhor, quais são as notas, quais são as melodias, o que o Senhor deseja ouvir do meu coração? Eu sempre digo isso quando eu falo de adoração. Se você colocar a mão no seu coração agora, ele está batendo, mas ele está fazendo um som, certo? Ele está fazendo um som. Se passar um aparelho, queridos, em todo o seu corpo, tudo no seu corpo está liberando um som agora. O seu respirar, você respira, ó, é um som. Quando você respira, isso já foi comprovado pela ciência, sai um nome. A cada vez que você respira, e sabe qual é esse nome? Yahweh. Sabe qual é o nome que você proclama, queridos, desde o dia do seu nascimento? Você está declarando o nome dele. Deus te fez para adorá-lo. Você põe a mão no seu coração, repare o ritmo. Se você não consegue ouvir Yeshua enquanto o seu coração bate, queridos, eu sou profeta, sou profética. Coloque a mão no seu coração e perceba. Se você tiver sensibilidade espiritual, você vai ouvir Yeshua, 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 Yeshua. Queridos, o nome dele está sendo proclamado e ecoado dentro de você. Veja isso. Então, queridos, não é apenas uma canção com a letra bonita que alguém fez. Você é a canção. O seu coração, queridos, rendendo graças diante do Senhor, entregando a sua fortaleza diante do Senhor. No seu DNA, a Kelly colocou aí, no seu DNA, a numeração genética do seu DNA, se você nunca viu esse estudo, procura lá. O estudo do DNA que comprova que o nome de Deus é manifestado no seu DNA. No seu DNA está escrito Yahweh. Isso é por isso, queridos, que Satanás te odeia. É por isso que ele te odeia. Eu disse outro dia, eu já estou finalizando aqui nossa aula, eu disse outro dia que, se você for pegar, queridos, Lúcifer, você fala, o cara era extraordinário. Ele não carregava um instrumento, Ana, ele era o instrumento. O cara andava e ele manifestava a adoração. Ele era sacerdote, Michele, da adoração no reino do céu. Só que um dia ele disse, acho que a Michele até me ouviu falar isso, não sei, na outra escola, eu falei isso, acho que em vários lugares, mas eu quero falar aqui também, que vem ao meu espírito. E aí ele andava, ele fluía na adoração. Mas um dia ele disse assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Aí eu imagino Deus com a minha mente kids, fala, como é que é? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Não, pega aí que eu não entendi direito. Como é que é? Eu serei semelhante ao Altíssimo. E aí Deus pega, destitui ele,
Vaza, porque aqui já não é mais seu lugar, o orgulho subiu no seu coração, a iniquidade está dentro de você. E aí vem Deus, Ana, preparando o céu e a terra. Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito incubando tudo, o Espírito gerando tudo que deveria ser manifestado sobre a terra. Só que aí vai chegar lá no sexto dia, Deus pega, olha, Pai, Filho e Espírito Santo e fala assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem que Lúcifer queria ser? A imagem e a semelhança de Deus. Mas ele te fez e me fez a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos fez assim. Tudo que Lúcifer queria. A imagem. Tudo que ele queria. Isso aí. Tudo que ele queria. E pior, Deus nos fez a imagem e semelhança dele e ainda colocou a adoração dentro de nós. Então, do mesmo jeito, quer dizer, eu não estou te falando que você parece com Lúcifer, porque Lúcifer foi criação de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas do mesmo jeito que ele andava e a adoração fluía, quando você e eu andamos, a adoração está fluindo. Do mesmo jeito, querido, sabe por quê? Porque ele tirou, ele foi destituído. Mas Deus levantou a mim e a você o lugar onde ele deseja habitar. Está entendendo? Queridos, a gente é muito valioso para o Senhor. Então, não se acessa Sião enquanto, queridos, houver resistência dentro de nós. Se há resistência, peça ao Senhor para que ela seja quebrada. Se houver resistência, peça ao Senhor, Senhor, passa por cima. Eu aprendi essa oração com o meu pastor. Dentro de uma oração que ele fez, eu falei, eu vou pegar esse código aí também. Senhor, se a minha vontade é diferente da tua vontade, passa por cima da minha vontade e estabeleça a tua. Eu não quero ser o paralisador, o impedidor daquilo que tu tens para fazer em mim e através de mim. Então eu te dou autoridade. A minha vontade é que a sua vontade se estabeleça. Então você acessa Sião, queridos, pela adoração verdadeira. Davi estabeleceu o tabernáculo em Sião, como eu disse. Em Salmo 132, versículo 13, 14 e 16, Salmo 132, versículo 13, 14 e 16, diz assim: o Senhor escolheu Sião como desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Olha isso. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Aqui vai outro código. Você não acessa Sião com tristeza. Porque a palavra de Deus vai dizer que você precisa acessar os átrios do Senhor com alegria. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, o Espírito Santo nos transporta para essa dimensão. Não um lugar físico, mas um ambiente onde a glória preside. Então, a adoração verdadeira, queridos, é o som que abre as portas de Sião. Então, quando você se prostra, quando você se adora, você está dizendo, eu tenho a chave e eu tenho acesso. Então, vamos lá. Como que eu acesso Sião? Falei antes. Mãos limpas, coração puro e que não tem orgulho no seu coração. Mas o outro ponto, pela adoração verdadeira. Quinto ponto, pela alegria. Queridos, é isso aí. Sua pregação é uma adoração. O dom que o Senhor te deu é uma adoração. E aí, isso é importante a pergunta aí, que foi colocada. Porque, queridos, a gente pensa que, como nós falamos aqui no início, que a adoração é só para quem canta. Não, queridos. Quando você zela pela sua casa, você está adorando o Senhor. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está adorando o Senhor.
Quando você obedece a Deus, você está adorando o Senhor. Quando você obedece à sua liderança, você está adorando o Senhor. Quando você renuncia, você está adorando o Senhor. Quando você se prostra, você está adorando o Senhor. Quando você respira, você está adorando o Senhor. As obras das suas mãos, o servir, é adoração ao Senhor. Está entendendo? Então, vamos lá. Através, queridos, da consciência do reino. Como assim, Arielle? Então, eu estou trazendo pontos aqui de como acessar Sião. Mãos limpas, coração puro, não haver vaidade nem orgulho no coração. Através de uma adoração verdadeira, a alegria e agora a consciência do reino. Como assim? A consciência do reino. Aqueles que acessam Sião, eles vivem a partir do trono e não da circunstância. Eita! Vamos entender isso aqui? Aqueles que acessam Sião vivem a partir do trono. O trono é o quê? Governo. E não a partir da circunstância. Sabe o que isso quer dizer? É se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu murmuro. Se tudo está indo do jeito que eu quero, eu gosto. Tá tudo bem, eu adoro. Mas se não tá, eu não adoro. Eu murmuro. Queridos, a murmuração é a adoração a Satanás. Anote isso aí, bem grande no seu caderno. Para quando você pensar em murmurar, você vai falar, eita, não posso entregar meu dom para Satanás. A murmuração é a adoração a Satanás. Porque a murmuração, ela é o oposto da adoração. Eu, outro dia, estava falando com a irmã. Falei com ela, minha filha, aprenda a usar a arma da celebração. Aprenda a usar a arma da celebração. Celebre. Ah, mas tá ruim. Celebre. Ah, mas tá... Celebre. Arielle, não consigo. Celebre. Quando você aprende a celebrar ao Senhor, queridos, mesmo em tempos difíceis, queridos, você vai entender que a adoração, ela é uma arma de guerra. Mas eu não vou entrar nisso porque meu pastor que vai dar essa aula. Mas eu vou deixando uns gostinhos aí para vocês. Tá bom? Você vai aprender que a adoração é uma arma de guerra. Eu disse essa frase na escola de libertação familiar. Adorar em tempos de guerra não é desvario emocional, é arma de guerra. Adorar em tempos de guerra, de tribulação, de angústia, de tristeza, não é desvario emocional, é arma de guerra. Então, vamos lá. Então, eu disse, ter a consciência do reino é aqueles que acessam Sião a partir do trono e não da circunstância. Queridos, no reino não pode haver estabilidade. É claro, tem dias que a gente não está bem, tem dia que a gente está triste, mas, queridos, a adoração ela não pode parar dentro de nós. Outro ponto, significa discernir os movimentos do céu, pensar com a mentalidade do reino, agir conforme o reino. Então, é eu discernir o tempo e o modo do Senhor. É eu saber o que o reino está dizendo, como o reino está se movendo, como Cristo pensaria na situação que eu estou. O que Cristo faria na minha situação? Vamos lá. Outro ponto. O acesso a Sião também é aqueles que vivem sob o governo do rei e não sob o domínio das emoções e nem da carne. Queridos, nós estamos querendo adorar o Senhor de maneira emocional, no sentido que não é simplesmente, queridos, um arrepio. Não. É claro, você quer dizer que a minha alma não adora? Não é isso que eu estou querendo dizer, porque Salmo 103 vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor. Ela se prostra. Ela se rende sim ao Senhor. Só que a gente, às vezes, está querendo pegar aquilo que foi dor, aquilo que foi ferida, profeta Ana. E aí, aquilo que foi ferida, a partir disso, eu querer dizer que eu estou adorando o Senhor, mas, na verdade, muitas das vezes a gente está fazendo um culto à nossa ferida. A gente precisa de entregar isso ao Senhor. Senhor,
Como eu dei o exemplo no início aqui da mulher que entra na casa de Simão, o fariseu. Você queria ver uma mulher mais ferida que aquela mulher? O próprio Simão diz, nossa, se ele fosse mesmo filho de Deus, saberia que isso aí é uma pecadora. O desprezo estava na sociedade por aquela mulher. Mas, queridos, aquela mulher, ela se prostra diante do Senhor. A alma dela se prostra, o espírito se prostra. E ela se torna a canção. Então, não é algo carnal. É íntegro, é corpo, é alma e é espírito. Deu para entender? É na integridade que nós o adoramos. É pela intimidade, é pela revelação. Querido, Sião é o lugar onde o véu foi rasgado, como eu disse anteriormente. É ali, quando você acessa esse lugar de adoração, na verdade do Espírito, que as revelações acerca do Senhor é liberada sobre você. Olha o que o Espírito Santo trouxe agora no meu espírito. Talvez você não tenha revelação por falta de adoração. Meu Deus! Eu preciso anotar isso. Talvez o fluxo da revelação está parado porque falta adoração. Às vezes a gente chega diante do Senhor profetando como mendigos espirituais. Me dá, me dá, me dá, me dá. Faz, 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 faz. Eu preciso, eu quero, necessito. Mas muitas das vezes a gente não chega diante do Senhor para falar assim, eu vim aqui só para te adorar. Eu não vim te pedir nada, como diz aquela canção, né? Eu só quero a tua presença, hoje eu não vou te pedir nada. Muitas das vezes a gente faz isso. Só que quanto mais eu me prostro em adoração, maior aumenta o fluxo da revelação. Então, queridos, pega esse código aí, porque diante de Deus, eu estou aqui diante do Espírito Santo, isso veio agora, não está escrito no material, e você vai ver isso. Queridos, o nível da sua adoração determina o quanto de revelação você deseja. Aqui me fez lembrar uma frase do pastor Hernani Santos. Corações profundos recebem revelações profundas. Corações rasos recebem revelações rasas. Queridos, a adoração ela tem poder de mudar a sua mente, de quebrar fortalezas na sua mente. Veja isso. Davi, quando acessou Sião, foi pela adoração. Então, sim, pegue a palavra de Deus, nós falamos sobre isso, né? Na aula de... Gente, é tanta escola, né, Michele? Meu Deus do céu. Quebrando as fortalezas mentais, a gente vai lembrando e vai ligando nas escolas, né? No Quebrando as Fortalezas Mentais, nós falamos sobre a palavra, que muda. Romanos 12:2 muda a mentalidade. Mas a adoração também. A adoração. Por quê, queridos? Você adora o quê? Usando a palavra. Você canta a palavra. Esse povo aí que é... Como é que fala? Compositor aí, ó. Érica, Dani, Kelly. Eita, meu Deus. Olha aí, ó, a chave. Então, veja. No lugar da adoração, a revelação é liberada, os códigos são liberados. O céu, queridos, discerne a voz. Que voz? A voz da sua adoração. Então, veja. Nós acessamos Sião por meio de Cristo, que é o caminho, eu disse isso. Tudo isso só é possível por meio dele. Não há outro caminho. Ele é o caminho para Sião. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é aquele que abre o acesso a Jerusalém espiritual. Jesus disse assim, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, Michele, sairá e encontrará pastagem. Em Hebreus 10:22, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, sendo assim, olha isso, eu disse que é por meio dele. Aí veja o convite de Hebreus 10, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,
tendo no coração aspergidos para nos purificar. Com convicção e fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nos nossos corpos lavados com água pura. Por isso eu disse, é só por meio de Cristo. Acessar Sião é viver conscientemente. Acessar Sião é viver conscientes da nossa posição em Cristo Jesus. Qual é a sua posição em Cristo Jesus? Qual é a sua posição em Cristo Jesus? Se você está aí pensando, puxando na sua memória, eu vou te dar uma resposta. Sua posição é assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque Ele vos arrancou das trevas e vos conduziu ao reino do seu Filho amado. Quem fez isso? O Pai das luzes. Ele te tira do império das trevas e te leva para o reino do seu Filho amado. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Uau! Em Cristo Jesus para nos mostrar nas eras que hão de vir a inculpável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Uau! E eu concluo, queridos, essa aula dizendo: acessar Sião é permitir, queridos, que o rei conquiste as fortalezas do seu coração. Para então sermos introduzidos no ambiente do trono, onde a adoração, a revelação, o governo, eles fluem em unidade. É mover-se da terra natural para uma realidade celestial. Uau! É viver em comunhão constante com o Rei que habita, que governa, que preside o Sião do teu coração. Amém? Você recebe essa palavra? Então vamos orar? Eu quero orar e te dar um recadinho, não sai ainda. Mas vamos aproveitar. Eu ia falar que eu tenho tempo, mas eu tenho só 1 minuto. Mas vocês me aguentam aí, mais 5 minutinhos só. Vamos orar. Vamos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Vamos apresentar, queridos, esse lugar onde o Senhor ele já habita. Mas sabe o que eu entendo? Certa vez o Senhor disse assim para mim: de tudo que você tem, você pode me dar mais. Então, tem mais aí para ser entregue. Como diz a Kelly, eu já deitei que eu não estou conseguindo ficar sentada. Então, tire aí esses 2 minutinhos aí. Eu não quero te conduzir numa oração emocional, não. Você entendeu. Jesus falou no seu coração. Então, agora é o momento de você falar com Ele. É o momento de você apresentar o seu coração para Ele. Eu queria convidar a Érica aí para orar para nós. Amiga, tá aí? Amiga? Amém. Acho que ela não tá aí, não. Mas vamos orar, então. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nessa noite, Senhor, o quanto a tua presença, Senhor, nos ministrou. O quanto o Senhor, Pai, falou ao nosso espírito, o Senhor, Pai, estremeceu a nossa estrutura. Meu amigo Espírito Santo, que isso não seja apenas uma aula, Senhor, mas seja, Pai, o início, Senhor, em nome de Jesus, de um ambiente. O início, Senhor, de um relacionamento. O início, Pai, de uma intimidade, Pai. Senhor, que perdura para sempre. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que não falte canções, ó Pai, nos nossos lábios.
Que não falte, Pai, sinceridade no nosso coração. Que não falte, Senhor, a tua presença, Pai. Que, Pai, pode faltar tudo, mas não nos falta a tua presença. Senhor, pois assim como Moisés disse, é a tua presença, Senhor, que nos difere, Pai, dos outros povos. É a tua presença, Senhor, que nos marca. É a tua presença, Senhor, que faz diferença, Senhor, nas nossas vidas. Então, Pai, nos leve a acessar essa fenda da rocha. Nos leve a acessar, Senhor, em nome de Jesus, essa Sião celestial. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, ó Pai, como monte, Senhor, como lugar da tua habitação, Senhor, seja completamente acessado pelo Senhor, governado pelo Senhor. Seja, Pai, completamente, ó Pai, direcionado pelo Senhor. Pai, pois nós não nos movemos por aquilo que vemos. Nós nos movemos, ó Pai, por aquilo que cremos. E nós cremos, Senhor, que o Senhor ministrou o nosso coração nessa noite. Por isso te pedimos, meu amigo Espírito Santo. Ah, Senhor, que o Senhor não dê descanso, Pai, aos teus filhos que estão aqui. Aqueles que irão, Pai, assistir essa aula posteriormente. Senhor, que o Senhor não dê descanso, Pai, mas que comece, Pai, a ser brotado, a ser gerado, Senhor, canções proféticas. Senhor, aqueles, ó Pai, que dizem, mas eu não sei cantar, eu não tenho voz, eu não sei tocar, Senhor, que seja liberado palavras proféticas, Senhor, orações proféticas, Senhor, um derramamento e um aquebrantamento no Espírito, Senhor, que jamais viveram, Senhor. Pois em um tempo de frieza, Pai, o Senhor levanta corações que queimam. E, Senhor, assim como o Senhor tem, Senhor, falado ao nosso coração, falado aos profetas, Senhor, da nossa casa ministerial, que esse é um tempo, Senhor, que virá muita apostasia e frieza. Mas o Senhor está levantando um povo, Senhor. O Senhor está levantando os filhos, Senhor, que não te adora pela circunstância, mas te adora pelo que o Senhor é. Senhor, que não te adora, Senhor, por aquilo que tem, mas por quem o Senhor é. Então, Pai, que tudo que nós façamos seja para a glória do Senhor. Seja para a glória do teu santo nome. Que o Senhor, Pai, se sinta honrado nas nossas atitudes e ações, nos nossos pensamentos. Seja adorado até nos nossos pensamentos, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. É o que nós clamamos ao Senhor nessa noite. E te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus queridos? Queridos, amém. Antes de eu fechar essa aula, eu preciso te dar uma excelente notícia. Uma notícia maravilhosa, que vai estremecer seu coração. Preste bem atenção. Essa aula, queridos, foi um presente do céu para nossas vidas, e de fato foi. Eu já dei essa aula um tempo atrás, mais ou menos 1 ano atrás. E quando eu fui sentar para fazer essa aula de novo, para buscar no Senhor uma direção, o Senhor mudou tudo. O Senhor falou, não, eu quero dar algo novo. E de fato, o Senhor nos deu, o Senhor nos presenteou hoje aqui com tantas revelações. Mas, queridos, não para por aqui. Ainda tem mais. Tem gente aí que quer mais? Eu quero mais. Então, queridos, essa aula, o Senhor despertou o nosso espírito com uma fome de entendimento. Um desejo pela profundidade. E por isso, queridos, eu quero te apresentar a nossa escola chamada a Escola Sião, que é a escola de adoração. Queridos, essa escola não é para que você aprenda a tocar um instrumento. Na verdade, nós nem tocamos instrumento. Essa é a verdade. A verdade, queridos, é que essa escola, nós estamos Oi, Ana. Você toca chofar. Eu toco chofar, é verdade. Meu chofarzinho está aqui. Mas eu digo assim, né, de ensinar violão, essas coisas. Mas, queridos, essa escola de adoração, ela não é um curso, ela é um processo. Onde, queridos, nós caminharemos juntos na verdade da palavra, da presença. Você vai aprender o que é o fundamento da adoração. Você vai aprender, queridos, assim como nós falamos aqui sobre acessar Sião, sobre você ser a canção. Na escola Sião, você vai aprender sobre adoração como arma de guerra. Sobre o seu servir. As meninas perguntaram aí, quer dizer que até o meu servir é uma adoração? É.
você vai aprender que o seu servir é uma adoração. Você vai aprender, queridos, a adorar com excelência. O que é uma adoração com excelência? O que é uma adoração em santidade? Queridos, dentre vários temas, nós teremos, com esta aula, nós teremos mais 4 aulas. Então, amanhã, eu vou te pedir, não saia do grupo, permaneça no grupo. E eu também não estou aqui te trazendo uma estratégia persuasiva. Não. Eu estou te convidando a ir mais profundo do que nós iniciamos aqui hoje. Mas eu vou te lançar um desafio. Ore ao Senhor. Pergunte para o Senhor. Senhor, eu devo ou não fazer? Eu devo ou não continuar? O Senhor deseja me levar para esse lugar mais profundo. Gente, essa Kelly, ela é acelerada, né? Olha aí, ela já mandou, eu já perguntei. Queridos, entenda aí, olha que extraordinário. Nós teremos um valor simbólico de inscrição. Mas para pessoas que são do mesmo ministério, por exemplo, tem a Michelle e outra pessoa que é de outro ministério. Nós vamos fazer um valor promocional. Amanhã eu vou lançar lá no grupo para vocês. E, de fato, a minha oração, que nós já estamos orando aqui, já tem, dias, você está achando que a gente está perdendo tempo? Não. Nós já estamos orando aqui há dias. E o nosso clamor, queridos, é para que todos vocês se inscrevam. Não é por um recurso financeiro, não. É porque, queridos, nós sabemos a profundidade que o Senhor deseja nos levar. E, de verdade, no tempo em que nós estamos vivendo, queridos, onde a adoração tem sido tão difundida, tem sido um objeto de tanto engano, queridos, nós precisamos de conhecer o verdadeiro. Porque o verdadeiro denuncia o que é falso. Amém? Agora, você está liberado. Eu quero te agradecer em nome de Jesus por esse tempo. Obrigada. Obrigada por esse tempo onde o Senhor ele nos aprova estar juntos aqui. E eu quero declarar sobre você que nessa noite, nessa madrugada, no dia de amanhã, no seu fim de semana, eu profetizo sobre a sua vida que o céu irá te liberar canções. O céu irá te liberar novas canções. O céu irá te liberar, queridos, palavras proféticas, para que você declare diante do Senhor. O céu te liberará, queridos, o coração de Yeshua. O céu te levará a um lugar tão profundo de adoração, queridos, que você jamais acessou. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, queridos, um ambiente profético de adoração, de profundidade, de muita profundidade, mas de também revelação. Amém, meus queridos? Então, que o Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração. Amém. Shalom, shalom a todos.